Eu peço que os irmãos fiquem em pé. Nós vamos ler o mesmo texto do domingo passado, João capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 12. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, tendo-se achado ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, nós te damos graças nesse momento tão especial de adoração, de culto, de oportunidade de expressar a Ti aquilo que entendemos que só o Senhor é digno de receber, o nosso louvor. E queremos Te dar graças também pela bênção de ter a Tua palavra para a nossa instrução, e oramos nesse momento pedindo que o Senhor nos ajude a compreendê-la, e mais do que isso, suplicamos que o Senhor aplique a sua santa palavra aos nossos corações. O Senhor conhece as nossas necessidades mais profundas, e o Senhor sabe daquilo de que temos necessidade. E por isso nós te suplicamos, oramos e imploramos a Ti a Tua bênção para os nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Essa história, ela nos permite interpretar o milagre de 3 maneiras diferentes. A primeira maneira nós vimos no domingo passado, que é a perspectiva simbólica. Na verdade, Jesus, com este seu primeiro sinal, de uma maneira figurada, ele comunicou para os seus discípulos, e essa história também nos comunica que há uma religião nova, e que contrastava com aquele velho judaísmo esfarrapado, que já não fazia mais sentido para aqueles que desejavam uma espiritualidade digna desse nome. Então você pode observar que no milagre você tem vasos secos, mas a religião verdadeira é a religião onde nós temos água transformada em vinho. E com esse contraste, Jesus estava dizendo, através do irrompimento das suas obras poderosas, que ele estava trazendo um novo sentido para aqueles que desejavam verdadeiramente viver uma espiritualidade decente. Porque, na verdade, o judaísmo
se desviou tanto dos padrões que Deus havia estabelecido na sua santa lei, que a gente poderia dizer o seguinte: olha, esse tipo de religiosidade é uma religiosidade indecente. A aplicação simbólica. Hoje eu quero ver com os irmãos a perspectiva alegórica deste milagre, cujo título, a gente poderia dizer assim, nessa interpretação, Jesus procura nos comunicar alguns princípios, alguns elementos para nos ensinar o que significa ter um casamento feliz. Esse assunto é extremamente caloroso. Falar de casamento é uma coisa maravilhosa. E esse texto é um texto que tem se tornado tradicionalmente usado em casamento para invocar a presença de Jesus no matrimônio. E a presença de Jesus parece dar a aprovação àquilo que está se realizando. E essa interpretação diz um dos mais respeitados comentaristas do Novo Testamento: essa interpretação tem sentido. F.F. Bruce, quem diz isso. É a interpretação mais comum do texto. Possivelmente você pode concluir sem medo de errar que essa parece ser a interpretação favorita. Porque tratar de casamento sempre é palpitante, sempre é emocionante. Falar de casamento é algo prazeroso. E nós temos aqui, neste capítulo 2 de João, um dos textos mais maravilhosos relacionados com isso. E o bispo Riley, nosso autor preferido, ele diz o seguinte, nos dá uma síntese dessa interpretação alegórica. E ele diz nas suas meditações o seguinte: a presença e a bênção de Cristo, elas são essenciais para que nós tenhamos um casamento feliz. Não se espera que venha progredir a união que não dá lugar para Cristo e para os seus seguidores. E o bispo está com toda a razão. Eu quero ver com os irmãos hoje as dimensões do estado conjugal, a partir desse texto do capítulo 2, onde nós temos o primeiro milagre da carreira terrena do Senhor Jesus. A primeira coisa que essa história nos ensina, diferentemente do conceito de muitos por aí e da sociedade divorciada de Deus, é que o casamento é uma instituição honrosa. O estado conjugal é um estado que Deus tem prazer. Na verdade, Ele honra aquilo que Ele próprio criou, estabeleceu. E preste atenção nisso. Parece não ser irrelevante, parece não ser acidental, parece não ter sido alguma coisa que aconteceu por acaso, que Jesus tenha começado a realizar os seus portentos, os seus sinais, os seus milagres numa festa de casamento. A sua participação naquele matrimônio demonstra que Jesus honrava a instituição que Deus concebeu na sua mente para a felicidade do gênero humano, de todos os homens. Se o matrimônio fosse uma mera convenção social, alguma coisa que ao longo da história os homens tivessem desavisadamente inventado para o seu próprio prejuízo, como alguns imaginam, de natureza nociva para aqueles que ingressam nesse tipo de relacionamento, preste atenção nisso. Certamente Jesus não compareceria àquela festa. O comparecimento de Cristo naquele casamento é uma primeira evidência de que nós temos de que Jesus estava honrando aquilo que Deus havia instituído.
E como é que eu posso desonrar aquilo que Deus honra? Parece ser uma contradição irresolvível. Não apenas isso. Mas a segunda evidência que você tem de que o casamento é uma instituição honrada é que Jesus operou um dos seus milagres mais significativos para evitar um vexame naquela festa, transformando água em vinho para que o casamento não terminasse antes da hora. Cabe só uma advertência aqui. O casamento não é um sacramento. Significa dizer que não é uma instituição que Deus concebeu apenas para que fosse compartilhada por aqueles que viessem a professar a fé verdadeira. Como que era a igreja romana. O casamento não é sacramento. Não é só para quem de fato é verdadeiramente crente. Casamento é para a humanidade em geral, para crentes e descrentes. Não é uma instituição que Deus reservou apenas para aqueles que professam o seu nome. É uma instituição divina, portanto, projetada por Deus para a felicidade de toda a raça humana e não de forma restrita para aqueles que podem ser reconhecidos como crentes ou ligados a uma determinada instituição religiosa. O casamento começou no Éden, antes mesmo do pecado ser introduzido na experiência humana. Gênesis capítulo 2, verso 18. E sabe qual é a importância disso? Quando você para pensar que Deus concebeu o casamento antes do pecado entrar no mundo, você é obrigado a concluir que essa instituição, ela não apenas é legítima, porque foi divinamente instituída, mas ela é inconcebivelmente proveitosa, porque você seria insolente de imaginar que Deus tenha inventado alguma coisa que seja nociva para o próprio homem? Muita gente pensa que Deus tem ideias não tão boas. Mas preste atenção, com relação ao casamento, a ideia é perfeita. Mas por que as pessoas sofrem tanto dentro do casamento? Parece que a resposta é simples. Porque não obedecem o manual de instrução. Né? Então, se você compra um aparelho sofisticado e vem um manual dessa grossura, e você diz o seguinte: olha, não quero saber desse manual. Eu vou usar esse equipamento do jeito que eu achar por bem. Talvez você queime o equipamento da primeira vez que você for ligar. Não é verdade? Então, para que alguém seja feliz no casamento, não apenas tem que reconhecer que é uma instituição que Deus concebeu, mas Ele também deu as ordens, as orientações para quem quisesse ser feliz dentro dessa instituição, pudesse seguir um caminho, não pela mera intuição, mas através de uma estrada objetivamente sinalizada, palmilhada, indicada de forma muito concreta acerca daquilo que nós devemos fazer para experimentarmos a felicidade. Não é demais dizer que nessa ideia maravilhosa que Deus teve, Ele pensou em juntar um homem com uma mulher. Casamento nas Escrituras é de um homem com uma mulher. Segunda coisa que o texto nos ensina sobre o estado conjugal, e até como uma advertência para nós, é que o estado conjugal é uma condição frágil. E a ocorrência registrada aí, veja no verso 3, é uma belíssima ilustração de que no casamento existem dificuldades, existem problemas, existem intercorrências,
existem crises que precisarão ser superadas. É o que você tem aqui. Aquele casamento em Caná da Galileia, presta atenção nisso, experimentou dificuldades logo no seu nascedouro. Na festa de casamento, na recepção, o casamento naquele contexto durava cerca de uma semana de festa. E os noivos experimentaram dificuldades logo na recepção para os seus convidados. A gente precisa admitir o seguinte, que as crises dentro da relação conjugal, elas não mandam aviso. Elas são intempestivas. Sabe o que isso significa? Que aquela ideia de que no casamento tem as crises do primeiro ano, no casamento tem aquelas crises do 5º ano, as piores crises são as crises do 7º ano. Você já ouviu essa história? Isso é falso. No casamento, as crises não têm data marcada. Elas não mandam aviso. Elas acontecem de forma intempestiva. E a gente pode dizer, mas por que o casamento passa por dificuldades? Por que a relação conjugal, por que a aliança de um homem com uma mulher, algo tão extraordinário, passa por crises, por tempestades, por problemas, confusões, muitas vezes escândalos, e que deixam muitas pessoas sobressaltadas, e até isso traumatiza crianças, porque não raro nós ouvimos crianças crescendo e convivendo com confusões dentro da sua própria casa, e elas crescem com grilos na cabeça. E diz, olha, eu não quero casar. Eu não quero casar porque casamento é confusão. Foi o que eu mais vi dentro de casa. E se, pela graça de Deus, esses grilos não forem tirados da cabeça de crianças que vivem verdadeiros infernos dentro de casa, essas crianças se tornarão adultos com seríssimas dificuldades para construir um lar saudável. Preste atenção nisso, é sério. Mas talvez você pergunte, por que nós experimentamos problemas no casamento? Vou dar 3 razões para você. A primeira razão é que no casamento nós temos a comunhão entre 2 pecadores. Mas você diz assim, mas não são crentes? São crentes, regenerados, mas continuam sendo pecadores. E essa é a primeira razão porque nós devemos esperar dificuldades dentro do próprio casamento. Porque não raro nós encontramos um dos cônjuges, ou os 2, numa toada egoísta, insuportável. Então, irmãos, a aliança não sobrevive. Uma aliança entre 2 pessoas não sobrevive se cada um puxar a corda para o seu lado. Se você tiver egoísmo, se você tiver individualismo, preste atenção, se você tiver estrelismo no casamento, o negócio vai ranger. E muitas vezes o homem pensa que ele é a estrela da casa. Tá certo, ele é a estrela. Mas a mulher também é. Às vezes a mulher pensa que ela é a estrela de 5ª grandeza, né? Talvez até seja. Mas ele também é uma estrela de 5ª grandeza.
No casamento bíblico, nós temos aliança entre duas estrelas. Não tem essa história de ator principal e o coadjuvante. Não existe isso. Dificuldades são enfrentadas no casamento porque nós temos a união de pecadores que continuam sendo pecadores, como a natureza corrompida, a natureza que nos leva a esses pecados que atrapalham o verdadeiro relacionamento que deve existir entre pessoas que um dia pactuaram diante de Deus, assumindo a responsabilidade de formar uma união conforme a Bíblia estabeleceu. Não apenas egoísmo, não apenas individualismo, não apenas estrelismo. Mas irmãos, muitas vezes o casamento ele sofre um duro golpe porque você tem uma das partes, às vezes as duas, revelando infidelidade com relação à relação conjugal. O casamento é uma aliança que envolve a conjunção de corpos. E quando nós casamos, nós prometemos fidelidade àquele ou àquela com quem nós vamos formar uma só carne. E por causa dessa imoralidade prevalecente no mundo, você tem inúmeros casos, e para nossa tristeza, dentro da própria igreja evangélica, homens ou mulheres que não observam os padrões de fidelidade conjugal. E esse é um golpe duríssimo na relação. É possível administrar o perdão? Sim. Mas é algo tão sério que você tem nas Escrituras como sendo o indicador dado pelo próprio Senhor Jesus, o único indicador dado por Cristo para fundamentar a dissolução da relação conjugal, ou seja, o divórcio. No casamento nós temos problemas porque os cônjuges, ainda que sejam crentes, continuam sendo pecadores. Mas você quer uma segunda razão? Porque nós podemos esperar compreensivelmente dificuldade no casamento? Porque a ideia genial que o nosso Deus teve é uma ideia que envolve padrões elevadíssimos, que nos exige esforço espiritual num grau como nós não somos capazes de dimensionar. E a Escritura diz: marido, amai vossas mulheres, assim como Cristo ama a igreja. E a mesma Bíblia diz para as mulheres: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, assim como a igreja é submissa a Cristo. São padrões elevadíssimos. E preste atenção, não poderia deixar de ser. Deus não tem ideias medíocres. As ideias medíocres Ele deixou para nós. Né? Coisas mal feitas, ideias até duvidosas. Deus não tem esse tipo de pensamento. Todas as suas imaginações são perfeitas e num nível de excelência que às vezes nós nem compreendemos direito. Não, mais uma vez vou citar aquela história aqui na igreja, fazendo um casamento de uma pessoa, 3 convidadas que não eram crentes de pastor, mas gostei muito da sua palavra. Mas muito boa a sua palavra. E eu sentei para fazer as honras da casa, conversar com aquelas 3 senhoras, elas disseram: olha, mas só tem uma coisa que nós não gostamos. Já sabia o que era, né?
é quando o Senhor tocou naquela palavra, submissão. Lá eu fui me esforçar para tentar explicar para aquelas 3 convidadas o que era submissão. Impossível. Uma mulher só vai entender o que é submissão se ela tiver a sua mente iluminada pelo Espírito Santo. A mente de Cristo. Agora não basta entender. Precisa colocar em prática. E as mulheres costumam dizer o seguinte, olha, mas nessas obrigações excelentes do casamento, parece que a parte mais difícil ficou para nós. Você já ouviu esse tipo de coisa? Já ouviu, Eliette? Não? Já ouviu, Cresa? Submissão é mais difícil. Ah, é? Aí John Stott diz o seguinte, as mulheres geralmente pensam que a submissão é mais difícil do amor que é requerido dos homens. E ele comenta, você conhece um padrão de amor mais elevado do que o amor de Cristo pela igreja? É claro que ninguém seria tolo de dizer que conhece. O padrão mais elevado de amor que Deus estabeleceu e demonstrou para a humanidade toda é o amor de Cristo pelo seu povo. E você acha que isso é fácil para que os homens cumpram, persigam como ideal? Então, se um dia você teve essa ideia de que a submissão é mais difícil do amor requerido do marido, que ele deve devotar para a sua esposa, tire isso da sua cabeça. Os 2 padrões, tanto aquele que Deus estabeleceu para as mulheres como estabeleceu para os maridos, são padrões elevadíssimos, em mesmo grau. E quando nós falhamos em cumprir esses padrões, tempestades à vista, problemas estão chegando, dificuldades se aproximam. Mas você quer uma terceira razão porque no casamento nós temos problemas, dificuldades, crises? E a Bíblia nos diz que parece ser uma opção sórdida daquele que é o adversário das nossas almas. Ele tem o alvo, seu alvo preferido é destruir famílias. Já pensou nisso? Satanás tem um prazer sórdido de destruir famílias, e principalmente famílias cristãs. Sabe por quê? Atingindo famílias, você tem muito sofrimento espalhado, não apenas dentro da própria casa, mas se derramando pelos familiares que estão próximos. Quando Satanás consegue destruir uma família, ele tem uma vitória notável para enfraquecer a sociedade. E quando ele consegue estragar uma família cristã, ele traz um terrível escândalo sobre a igreja. E é por isso que a Bíblia nos diz que ele tem um prazer sórdido em atacar a essa instituição que Deus estabeleceu para o nosso bem-estar. Esse texto também nos ensina que o estado conjugal é uma relação capaz de ser mantida. Se as tempestades são certas, por essas razões que eu mencionei, a gente pode dizer que nós contamos com aquele que acalma os ventos. Nós podemos ter do nosso lado aquele que pode dar a ordem para que a tempestade cesse, para que o mar se acalme, para que o vento deixe de soprar forte.
É através de Cristo, preste atenção nisso. Somente através de Cristo, da intervenção da sua maravilhosa graça. E talvez você que está aqui, que é casado, já tenha refletido sobre isso inúmeras vezes. Né? Se você conhece a natureza do seu coração corrompido, você já deve ter refletido, olha, eu ainda estou casado hoje, depois de 10 anos, depois de 20 anos, depois de 30 anos. É pela graça de Deus. É por causa de Jesus Cristo que nos ajuda a viver a cada dia em casa sem que a gente tropece nas nossas próprias pernas. É pela graça de Deus. E é somente quando Cristo intervém no casamento com seu amor maravilhoso, e a gente pode ler isso nessa história, é que o casamento não termina antes da hora. Não é verdade? Esse casamento ia acabar aqui, antes da hora. E só não acabou por causa da intervenção do Salvador. E quando ele assume o controle da situação, e é chamado para ser o centro das atenções, e essa é uma mensagem de profunda esperança para nós. Não tem tempestade que resista à ordem de comando que ele profere no alto da sua autoridade. Ah, mas a tempestade é grande. Cristo é maior do que a tempestade. Os ventos estão quase para fazer o barco naufragar. Ele é maior que o vento. Ele manda no vento. Você conhece alguém que manda no vento? Não tem. Mas Cristo manda no vento. E ele acalma a tempestade. Todos os homens passam por tribulações. E às vezes famílias cristãs, preste atenção nisso, são mais duramente provadas do que famílias não cristãs. Você já parou para pensar nisso? Lembra do caso de Jó? Muitas famílias cristãs passam por dificuldades que os incrédulos não passam. E muita gente diz, essa é uma reflexão que aparece lá na época de Malaquias. Mas então, de que nos adianta servir a Deus? Se nós passamos por problemas, e às vezes mais graves do que os problemas que os incrédulos experimentam. Qual é a vantagem de ser crente? Aí o profeta diz, olha, aí nós paramos para ver o memorial de Deus. Sabe qual é a diferença? Os incrédulos não contam com os recursos espirituais. Os crentes possuem recursos espirituais poderosos para que possam superar os seus graves problemas. Essa é a grande diferença. Não é se nós passamos por problemas maiores ou menores do que os incrédulos. O grande diferencial é que nós temos recursos espirituais que os incrédulos não têm. E esse texto aqui, você vai ver que para os que creem em Cristo e são submissos ao seu senhorio, obedecem às suas ordens, podem experimentar a água sendo transformada em vinho. E na prática, o texto oferece alguns conselhos úteis que nós devemos seguir. Escreva nos seus anais de sabedoria aí. Alguns conselhos úteis aqui desse texto, para aqueles que estão passando por crises ou que querem um roteiro simples para que possam seguir quando as crises chegarem. Olha que coisa interessante. Quando as dificuldades chegam, nós devemos recorrer humildemente a Ele. É o que o texto nos ensina. Maria acertou no que deveria ser feito, apesar de ter errado na forma. E eu preciso dar algumas explicações aí desse versículo 4, que tem duas sentenças,
Na primeira linha diz: mulher, o que tenho eu contigo? E na segunda linha você tem: ainda não é chegada a minha hora. Obviamente, você tem aí nessa primeira linha uma gentil censura de Cristo para a sua genitora. Mas preste atenção, você não pode interpretar dessa gentil censura que Jesus Cristo tenha transgredido o 5º mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe. Porque o nosso Salvador não pecou. Ele não transgrediu o mandamento aqui. O porquê? Para nós, chamar a mãe de mulher parece ser até um atrevimento. Mas não era assim na cultura daqueles dias. O vocativo mulher era a maneira usual de se dirigir a alguém na condição de Maria. E preste atenção, a essa altura da história, possivelmente a mãe de Jesus já era uma mulher viúva. O que faz mais sentido, lastreia, traz luz para o tratamento que Jesus usou para se dirigir à sua mãe. A pergunta formulada por Cristo: mulher, que tenho eu contigo? Preste atenção, Jesus falava aramaico. E aqui você tem uma figura de linguagem, a gente pode chamar de aramaísmo, ou seja, uma formulação típica do aramaico para traduzir, que tinha o objetivo de indicar que a base do seu relacionamento com a sua mãe havia mudado, compreensivelmente, principalmente depois que Jesus foi batizado e foi ungido para começar o seu ministério terreno. Depois de longos anos de silêncio em Nazaré, preste atenção nisso, tudo tinha que ser subordinado a essa nova condição que estava sendo exercida pelo nosso Salvador. Ele agora não era simplesmente aquele menino que havia sido criado em Nazaré, mas ele estava agora exercendo a função de Messias prometido. E o seu relacionamento com os seus familiares tinha que ser estabelecido agora em novas bases, inclusive o seu relacionamento com a sua mãe. Portanto, nós não temos nenhuma insolência da parte do mestre para com a sua genitora. Há uma restrição evidente na segunda linha. Preste atenção aí. Na segunda linha, ainda não é chegada a minha hora, diz Jesus no verso 4. E, novamente, nós não devemos interpretar que Jesus estava sendo insolente com a sua genitora. Se ele tivesse agido assim, ele estaria pecando, e Jesus não pecou. Ele imaginou uma intervenção mais surpreendente. Ela imaginou que Jesus, na qualidade de Messias encarnado, e ela já tinha essa percepção, ela imaginou que ele iria realizar alguma façanha surpreendente. Mas Cristo apontou para a cruz como a suprema revelação da sua glória. Ainda não é chegada a minha hora, ele está apontando para o Calvário. É o que nós temos aqui no versículo 4. Qualquer visão crítica, preste atenção nisso, que você tiver de Maria aqui, e os protestantes muitas vezes erram aqui nessa questão, nós devemos abrandar a nossa crítica, admitindo que, num certo sentido, Maria tinha responsabilidade no meio daquela festa. E quais são as provas disso? Uma prova está aí no verso 3. Se ela não tivesse alguma responsabilidade envolvida naquela festa, ela não tomaria iniciativa para tentar resolver aquela crise. Ela poderia dizer, olha,
não me diz respeito o problema. E preste atenção, Maria era uma mulher judia. O livro de Provérbios diz o seguinte: quem se mete em questão alheia, escreva isso lá. Quem se mete em questão alheia é como pegar pela orelha um cão que passa. Faça isso, para você experimentar como dói mordida. Não é? Maria não estava se metendo em questão alheia. Parece que ela tinha uma certa responsabilidade na festa. Então, abrande a sua crítica. Uma outra prova disso, veja no verso 5. Como é que uma mulher que não tem responsabilidade com a recepção vai dar ordens para os serventes? Me explique isso. E veja aí no verso 5. Ela dá ordens para os serventes encherem as talhas. Então ela tem uma certa responsabilidade naquilo que está acontecendo. Portanto, nem Jesus foi insolente com a sua mãe, nem a sua mãe passou por cima das coisas ao tratar com o Salvador naquele momento. Ela não sabia o que ele faria, porque ela não era onisciente. Mas ela sabia que seria a coisa certa. Foi por isso que ela disse para os serventuários: fazei tudo o que ele vos disser. Primeira dica no meio das crises: recorra humildemente ao Salvador. Muitas vezes, quando nós passamos por dificuldades, ao invés de nos humilharmos e recorrermos a Ele, nós caminhamos em outra direção. Nos ensoberbecemos e pensamos que com a nossa sabedoria nós vamos resolver a dificuldade. Baixe as armas e recorra humildemente a Cristo. Segunda dica prática, e essa aqui é muito interessante: lance mão das soluções simples. Olha que coisa interessante, no casamento, regra geral, as confusões começam com picuinhas. É um sapato que foi deixado debaixo da cama, é uma toalha molhada que o camarada deixou em cima da cama, não é? Ou é o camarada que casou e na casa dele ele apertava o tubo de pasta no meio de creme dental. E a mulher aprendeu que a gente aperta de baixo para cima. Mas será que isso dá confusão? Dá confusão. Não é? Ou é só lá em casa? Vocês são santos. Não tem dessas confusões na casa de vocês. Pequenas coisas. Né? O arroz queimou um pouquinho. Aí você diz uma palavra assim, meio travosa, né? E a mulher ouve: você está dizendo que eu não sei cozinhar? Você está com saudade da comida da sua mãe? E aí a Terceira Guerra Mundial eclode, não é? Pequenas coisas. Mas, irmãos, assim como grandes confusões começam com pequenas coisas, grandes confusões também acabam com pequenos gestos. Me perdoe, eu fui infeliz na palavra que eu usei. Não deveria ter falado assim do seu irmão. Não é? Cunhado é um negócio meio difícil, né? Olha, me perdoa a palavra. Eu não tive a intenção de falar dos seus sapatos. Mulher tem muito problema com sapato, né? Bora pegar os homens aqui. Olha, me perdoa. Eu não tive a intenção de falar do seu futebol.
do seu time. Né? Um simples pedido de perdão é capaz de desarmar uma bomba atômica dentro de um casamento que está experimentando confusão. Olha que coisa interessante. Jesus propôs um trabalho braçal de encher talhas de pedra que estavam vazias. E Jesus disse, olha, encham de água essas talhas. Mas nós estamos precisando de vinho, mestre. Tem muita gente que age assim. Jesus Cristo diz assim, olha, te ajoelhe e ora. Aí o camarada disse assim, mas sexta-feira eu já fui para a vigília. Não é que você quer que eu me ajoelhe e ore, não é? Muitas vezes, crentes contestam as ordens simples dadas pelo próprio Salvador para que os problemas, as dificuldades sejam resolvidas. Você já imaginou se aqueles serventes dissessem, não vamos, isso aí, o que é que isso vai resolver? O problema da festa. Encher de água. Agora nós vamos ter um trabalho doido, descomunal, de encher essas 6 talhas. São cerca de 400 litros. Já imaginaram um trabalho? E vocês dissessem, nós não vamos fazer isso que o Senhor está mandando. Irmãos, se eles não fizessem isso, eles travariam a solução da dificuldade. Não resolveriam a tempestade, o problema. Você quer uma terceira dica? Obedeça todas as determinações divinas. Muitas vezes uma crise exige mudança de direção. E quem não deseja obedecer às ordens do rei, não é digno dos seus favores. Não existe a menor possibilidade, a menor chance de sermos abençoados por Cristo, se não nos submetermos de forma incondicional àquilo que Ele exige de nós. É o que o texto nos ensina. E por último, o estado conjugal é uma poderosa fonte de testemunho. Olha como termina o milagre, veja o verso de número 11. Assim como Cristo manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele em Caná da Galileia. Preste atenção nisso. Ele manifesta o seu poder. Ele exibe os sinais da sua glória. Quando o Evangelho é vivido de forma digna por uma família que professa o nome do Salvador. Preste atenção nisso. Um dos mais distintivos cartões de visita do Evangelho é uma família ajustada. Um dos mais terríveis testemunhos contra o Evangelho é quando uma família que professa o nome de Cristo não vivencia os padrões que Ele estabeleceu para a família. Irmãos, um marido que não exerce a liderança e toda a família que não é crente vê, isso é um escândalo para o Evangelho. Uma mulher que se diz crente e ela é rebelde, ela é, deixa eu achar aqui a palavra, insubmissa, mas não era insubmissa que eu queria. Ela, me fugiu a palavra. Mas uma mulher que não observa os padrões que Deus estabeleceu para as mulheres crentes. Preste atenção, isso é um escândalo para o Evangelho.
Você já imaginou um casal crente passeando no shopping e agora um filho pequeno rolando pelo chão, gritando, chutando o pai, batendo na mãe? A professora Maria de Belém diria o seguinte: eu estou sentindo uma coíra na minha alma, né? E às vezes nós observamos isso. Como é que nós vamos ter filhos mal comportados se nós não restringimos na criação que damos a eles o próprio pendor pecaminoso que existe no coração deles? Irmãos, esse texto nos diz que é possível ter um casamento saudável, tal como o mestre salvou aquela festa. Fica demonstrado diante dos incrédulos que é possível nós termos relacionamentos santos na esfera conjugal. E não apenas isso, é possível nós termos relacionamentos saudáveis de pais com filhos. E é possível nós termos, dentro de uma família crente, um bom relacionamento entre filhos e filhos, entre cônjuges, entre pais e filhos e entre filhos e filhos. Esse texto também nos ensina que um casamento saudável prospera na produção dos seus frutos. Talvez essa seja, do ponto de vista alegórico, uma das mais maravilhosas lições deste milagre. Olha que coisa interessante. O texto faz questão de nos dizer que o bom vinho vem depois. Na matemática de Deus você tem conceitos invertidos. E aqui você tem uma notável ilustração disso. Até aqueles que estavam lá e eram experimentados ficaram espantados. Veja aí o verso 10. O texto diz: olha, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, quando já beberam fartamente, servem o inferior. O que aconteceu aqui foi o contrário. O vinho ruim ou de qualidade inferior foi servido primeiro e depois foi dado o vinho excelente. Sabe o que é que isso significa? Que a lua de mel, escreve isso aí, Caetano, é uma pálida antecipação da fase adulta. Grava isso aí. Não perde essa menina. Ela é um tesouro. Tá bom? A lua de mel é apenas a pré-estreia. O bonzão vem depois. Depois, quando as arestas já estão aparadas, e você vai experimentando as delícias do casamento maduro. É o que o texto nos ensina. E por último, o casamento saudável é uma ilustração por excelência de duas realidades que nós nunca devemos perder de vista. Olha lá, duas realidades. A Bíblia diz que o casamento é a mais extraordinária ilustração da presença de Deus no meio do seu povo. Tanto é que quando você vê os profetas falando de infidelidade espiritual, eles chamam de adultério. Como é que o casamento pode ser uma maldição se na Bíblia o casamento é uma ilustração da comunhão entre o Deus Criador de todas as coisas e aqueles que são redimidos pelo seu poder? Me explica esse negócio. Como? Se é a ilustração da comunhão entre Deus e o seu povo, como é que essa instituição pode ser nociva? Bora jogar uma pá de cal nisso, Clemson. Bora jogar.
uma pá de cal nessa suspeita de que o casamento é ruim. Segunda razão, o casamento é nada menos do que a ilustração das bem-aventuranças eternas que os crentes vão experimentar na era por vir. A Bíblia fala das bodas do Cordeiro. Me explica de novo esse negócio. Como é que o casamento pode ser ruim se ele é uma ilustração nas Escrituras das bem-aventuranças que nós vamos experimentar no porvir? Como? E é por isso que nós temos aqui um milagre maravilhoso, começando a carreira terrena do Senhor Jesus, numa festa de casamento. Não é acidental, não foi por acaso, não foi uma coisa fortuita, um acidente. Cristo começou no casamento porque a família é a célula máter da sociedade e também da igreja. Quando a família vai mal, a sociedade vai mal e a igreja sucumbe. Cristo começou o seu ministério realizando um milagre no casamento. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para especialmente os solteiros. Você quer ter um casamento feliz e próspero? Cadê os solteiros? Ele já está casado. Um casamento feliz, eu quero um casamento feliz, e um casamento próspero. Casamento que produza frutos maravilhosos. Esse é o desafio das Escrituras. Segunda pergunta. Quem aqui conhece alguém que está precisando de um milagre no seu casamento? Eu vou levantar minhas duas mãos. Eu conheço, se eu tivesse 5 mãos, eu levantava. Irmão, tem muita gente vivendo tão atrapalhado, que você não sabe se você sente pena ou se você sente outra coisa pior. Não é? E sabe qual é a explicação? Está faltando Cristo. Faltando Cristo nessa família. Sem Jesus Cristo no centro, não tem a menor possibilidade de uma família ser feliz. Não existe. É uma ficção. E por último, o seu casamento é uma fonte de inspiração para aqueles que são solteiros? O seu filho na sua casa diz assim: eu quero ser como o papai. Quero casar, eu quero ser feliz como o papai. A sua filha diz isso. Tem acompanhado a sua vida e diz: eu quero ser como a mamãe. Ela é feliz com esse homem. Eu vou terminar com uma história para a gente descontrair. Uma pessoa disse para mim: pastor, o senhor é muito inteligente. Ela disse: você está enganado. Está muito enganado. É porque você não conhece a minha esposa. Ela é 10 vezes mais inteligente do que eu. Mas preste atenção nisso. Ela vive uma vida feliz e eu também dentro de casa. Porque nós um dia decidimos fazer de Cristo o centro da nossa relação. Se você conhece alguém que está vivendo de forma atrapalhada, diga para essa pessoa: está faltando Cristo na sua vida. Está faltando Jesus Cristo como Senhor da sua casa. Para que você possa sair desse atoleiro, desse mar de infelicidade.